quando há uma separação ou uma morte, e aí existe a necessidade de se seguir em frente, arrumar um novo relacionamento. Se esse relacionamento, essa pessoa tem filhos, ou você tem filhos, e essa pessoa não tem filhos, ou se os dois têm filhos, como que fica essa nova dinâmica? Esse é o tema de hoje, extremamente importante. Por favor, vão se achegando. Estou esperando a nossa convidada, a psicóloga Heloísa Van Orden. E aí a gente vai bater um papo. Estou muito ansiosa por esse bate-papo. Recebi muitas perguntas. Lembrando a vocês que a live de quinta-feira agora na comunidade... Oi, dona Nilva. A live de quinta-feira na comunidade é sobre as novas configurações familiares, que é o que muda quando de fato há essa nova dinâmica. Vamos entrar já, Elô? Já vou te chamar. Vamos lá. Já vou chamar a dona Elô para aproveitar bastante o tempo que nós temos aqui. Tô cheia de perguntas. A Heloísa também abriu a caixinha. Oi, Elô! Oi, Que tá saudade! Como que você está? Conta para mim. Ai, deixa eu arrumar aqui que parece que tá meio longe. Tá. Deixa eu colocar o título aqui. Pessoal, se você conhece alguém nessa situação, sabe? Olha, é até uma questão de utilidade pública. É tão difícil, gente, é tão difícil esse recomeço, sabe? Que eu acredito que a gente está prestando um serviço de verdade, tá? E é tão de coração, né, Elô? Verdade. Eu que o diga. Sim, sim, sim. Agradeço demais a sua presença. Queria que você se apresentasse, que tem muito tempo que você veio fazer uma live comigo, né? Sim. Já não lembro mais quando foi, não sei se foi julho, né? Eu acho que foi antes, Elô. Foi logo no início da pandemia, maio, abril, Foi. alguma coisa assim. Pois é. Aquela live foi tão boa. Foi, deu pano pra manga. Hoje mesmo uma cliente falou assim, gente, qual foi o desafio mesmo que vocês apresentaram naquela live e tal? Eu falei, O beijo! teve bom. O beijo. Foi muito Esse bom. mesmo. Foi. Então, meu nome é Heloísa Van Orden, eu sou psicóloga, moro em Uberlândia, atuo na área clínica com público adulto e casais. E, bom, tô nessa jornada aí já tem quase 20 anos, bem uns 20 anos aí nessa jornada de psicologia clínica. Trabalho com base na análise transacional. Sou hipnoterapeuta, trabalho com a hipnose ericksoniana e também sou consteladora familiar. E aí, na nossa prática, no dia a dia, a gente vai utilizando as técnicas, os instrumentos, as ferramentas, os exercícios sistêmicos, a gente vai juntando tudo, né, para aquilo que na hora se faz importante. Sim, né? sim. E assim, a Elô, ela tem uma experiência muito grande, como vocês viram, né? A gente tem até um pouco de vergonha de conversar com a mulher com essa bagagem, né? E é uma pessoa muito querida, alguém com os mesmos princípios e valores que eu. Então, assim, a gente conversa sem medo, sem vergonha mesmo de ser feliz. E, Elô, assim, na verdade, por que eu tô te convidando, né? Porque você passou por essa situação de um recasamento. Você quer contar pra gente a sua história? Sim, posso contar, sem problema nenhum. Sim, né? sim. Eu me casei pela primeira vez muito nova, eu tinha 21 anos quando eu me casei pela primeira vez, né? E desse casamento tenho um filho, né? E meu primeiro marido faleceu quando meu menino tinha uns 6 para 7 anos de idade. O que aconteceu, Elô? Um problema a gente estava já vivenciando muitos problemas no nosso casamento. Eu já tinha me mudado, já tinha decidido pela separação, né? E ele teve um problema de saúde muito grave. Nossa. Muito grave e enfim, né? Coisas da vida, né? Coisas da Porque vida. eu falo assim que, na verdade, as perguntas que eu recebi, elas giraram muito em torno de divórcio, mas a gente, por exemplo, tem pessoas que ficam viúvas muito novas, sabe? Então, a Liliane tá falando, parece que esse tema é feito para ela. Liliane, para tantas para tanta pessoas. gente.
Então, Sim. né, Fabiola, a gente é da psicologia, mas antes de tudo a gente é pessoa, a gente vive as nossas histórias, os nossos dramas. Então você está falando aí puxa, a vida fica até com vergonha, tarará, mas olha, eu já tenho 55 anos, né, Fabiola? Então a minha história, de todo jeito, a minha bagagem, tem mais coisas na bagagem do que a sua, pela Uhum. própria Sim. pelo próprio tempo Sim. que eu tenho de vida, né? Sim. Então, como eu falei, eu casei muito jovem, né? Meu primeiro marido tinha questões com álcool e drogas, Tá. então foram problemas assim muito graves de violência e que não foram situações muito difíceis que eu vivi naquele relacionamento, né? Que me trouxeram para separar e que levaram ele também a um fim muito trágico por Tá. circunstâncias desse abuso, né? Tá. De Desse substância. abuso, Uhum. exato, né? Uhum. E é Uhum. claro que é muito complicado você lidar com isso, né? Muito. Então, assim, oficialmente eu fiquei legalmente como viúva, né? Mas eu já tinha um pouquinho de tempo de separada, de Uhum. decisão tomada quando Uhum. ele veio a óbito. Uhum. E aí a vida segue, né? Eu me casei novamente, né? Conheci outra pessoa, tal, formei nova família, tive outro filho, Uhum. né? Elô, Que é o meu caçula. só abrindo um parêntese aqui. E é interessante porque nas 3 últimas semanas, antes do temperamento, nessa última semana, fiz uma live com a Valquíria. E a gente estava falando assim sobre o luto de terminar um relacionamento. Aí a gente Uhum. vê você com luto de ter terminado e depois de ter perdido ele de verdade, né? Assim, Sim, sim. uau, nossa, que história. É, é bem Aham, assim, né? Na época foi assim muito, muito difícil, porque por uma situação difícil de abuso, de história de, né? Quando envolve essas coisas é sempre muito difícil. Quando envolve a violência e coisa e tal, fica mais complicado ainda. uhum, Mas no uhum, fundo, todo mundo uhum. casa por amor, casa para Sim, viver uma vida que você casa assim, felizes para sempre, né? sim. Uhum. E quando você se depara com circunstâncias que pedem que você tome uma decisão pela vida, se não pela morte, você vai Nossa, que fazer a forte. escolha pela vida, né? E porque não era só a minha vida, já tinha meu filho, então a Sim. escolha sempre é pela vida. Aham. Graças a Uhum. Deus eu sempre fui apesar de fragilidades emocionais que todos temos, eu sempre fui muito firme, muito centrada. Uhum. Então, nesse meio de caminho, apesar do luto, da dor, da dificuldade, te falo assim, vivi umas coisas meio trash nessa vida, né? Mas eu não me perdi totalmente Tá. do centro, então eu consegui me reestruturar. Uhum. O luto a gente vive sim, né? Vive porque a criança está ali, né? Ficou sem um pai, e, Sim. né? Que é o pai, não tem, é o pai dele, né? Aham. Pra sempre. É para sempre, isso é para Uhum. sempre, né? Tem que Uhum. dar esse lugar a ele, né? Uhum. Enfim, e aí do meu segundo relacionamento, entre namoro e vida juntos, foram quase 17 anos, Tá. né? Então, fala assim, ai, não deu certo. Não, deu certo sim, deu Deu certo por certo. 17 anos. Aham. Foi o tempo em que deu certo, Sim. né? Sim. Mas a gente vai amadurecendo e vai vendo os nossos 50%, né? A gente vai falar disso, Sim. e vai vendo as dificuldades que a gente vai enfrentando, criando, colocando as coisas que ficam fora do lugar, que eu fui aprender bem depois, né? Uhum. E aí me separei em 2014 e no início de 2014. Em 2015 conheci meu marido. Gente, eu acredito no casamento, eu Aham. acredito no amor. Eu Aham. acho que a gente tem que ter essa disponibilidade interna, né? Sim. Sim. É isso, né? Pelo menos assim, esse script de solidão não é o meu, né? Aham. Que Então, bom. é. Né? E aí, assim, é claro que eu já conheci ele numa idade madura e ele também, né? Então, nós hoje temos um relacionamento super saudável. Ele tem filhos de um primeiro casamento também, e eu também. Então, a gente se respeita, se entende,
nesses aspectos. Eu também já cheguei para esse relacionamento sem as mesmas demandas e carências em que antes eu não, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Quando a gente coloca na mão do outro suprir as suas carências, é fadado ao fracasso. Sim. Né? Então, hoje eu olho para trás e vejo que, pelo menos no meu segundo relacionamento, provavelmente o que não deu certo foi eu ter esse tipo de expectativa. A Mariana está falando aquilo. Para ela bastou um divórcio para ela desacreditar na instituição casamento, né? E eu não digo nem no casamento, Mariana, mas assim, o amor em si, não é verdade, Elô? É verdade. Mas assim, você tocou num ponto muito importante no começo, né? Do luto. Toda separação, todo divórcio, ela implica num luto. Por mais que você chegue, eu vou te dizer assim, né? Nunca é de repente a decisão pela separação, né? Ela vem acontecendo, ela vai sendo construída, essa decisão. Uma decisão para ser tomada de um lugar mais tranquilo, não menos dolorido, mas mais tranquilo. Né? Ela é construída. Então, eu acho que eu caminhei alguns anos aí olhando para isso, entendendo os desmazelos daquela história, né? E aí, quando eu dei conta de dizer assim, não quero mais, né? Realmente, aqui dentro, isso já estava decidido, definido. Então, por mais doloroso que fosse, toda separação era dolorosa. Né? Por mais clareza que eu tivesse que aquele era a melhor solução, de que a separação era a melhor solução, é sempre um luto, porque você perde aquele lugar de esposa do fulano, de nora, né? Quando você tem uma boa relação com a família do outro, né? Ou de agora eu não sou mais casada, agora eu sou separada. Então há uma perda do seu papel. Sim. Né? E essa perda de papel é um luto. E é o que alguém falou assim, mesmo quando a gente quer separar, isso não torna a separação mais fácil, não é, Elô? Porque é uma dor. Não, é uma dor, é uma perda. Você perde um papel social, você perde aquilo que está junto daquele pacote. Família, amigos, relações em comum. A casa, né? A casa, uma rotina, que por mais que você chegue no momento e diga, nossa, não aguento mais, não quero mais isso. Sim. Né? Por pior que seja, né? A minha história não implica o meu segundo casamento, não tem nada de violência, nada disso, mas foram diferenças mesmo, né? De temperamentos e modos de ver a vida. Né? Mesmo que não seja algo tão abominável, é difícil, então você tem que tomar uma decisão. Na hora que você toma uma decisão, você tem um luto também daquela perda, não tem como evitar isso. Né? Elô, na sua opinião, assim, você que já viveu as duas experiências, né? Gente, a gente fez um script, a gente tá indo para outro caminho. Não, mas vamos voltar nele aqui. A gente vai falar dos desafios. E quais são os desafios e que a por gente exemplo, tem que cuidar, né? Para aquela pessoa que, por exemplo, porque eu tenho até um amigo meu que está aqui na live, ele ficou viúvo recentemente. Se eu não me engano, ele tem uns 40 anos, né? Assim, então é uma pessoa muito nova. Porque era assim, quando eu tinha 15 anos, eu achava pessoas de 40 velhas. Agora eu tô com 40, eu acho pessoas de 80 muito novas. Tão jovem. Outro dia falando assim, faleceu o Louro José. Nossa, quantos anos ele tinha? 49, você era novo, né? Comentei com o marido, nossa, ele é novo. Então eu tô nessa, gente. Eu tô nessa. Eu já acabei de fazer 55, sim, então você quer dizer, eu já cruzei o cabo, eu falei assim, eu já cruzei o cabo da Boa Esperança, que é a metade do caminho, né? Então, assim, eu fico imaginando, por exemplo, você que já viveu as duas experiências de perder uma pessoa, de fato, seu marido morrer, e depois uma separação. Tem diferença? Ou não? Ou é a mesma coisa, assim? Na verdade, eu vivi duas separações. Eu vivi duas separações. Você viveu uma depois a outra, né? A primeira foi meio trágica, bem trágica, uma separação trágica, né? Trágica seguida de morte do cônjuge. E a segunda foi separação mesmo, né?
Eu digo assim, eu acho que a separação por morte, por viuvez, ela com certeza é mais trágica. Tá, Porque é o inesperado. tá, Principalmente para quem vive um bom casamento, tá. uma relação amorosa, um casamento. Todo casamento pode ter algum tipo de problema, mas quando se está num casamento não é isso que você imagina que vai acontecer. Então, quando você vivencia a perda do seu companheiro, da sua companheira, por morte, é sempre mais doloroso, eu Tá. imagino, Uhum. tá? Sim, Porque a separação implica uma decisão, implica uma escolha, e a morte não. tá bom. Uhum, Uma, ótimo. né? Bom ouvir isso de alguém que vivenciou, sabe? Hum, Aham, muito bom, muito obrigada. A Mariana está falando aqui, gente, lembrando que a gente precisa dar nome aos bois. Ó, problemas de relacionamento é diferente de relacionamento abusivo, tá? sim. Eu vejo que às vezes vocês vêm com algumas perguntas, por exemplo, ela estava falando que vivia à sombra, que ele não aceitava ela do jeito que ele era, sabe? Na minha opinião, você demorou a separar, sinceramente, Uhum, sabe? Por isso que a gente fala assim da importância, gente, dessa maturidade de você no namoro, perceber quem é a pessoa. Para que se você uhum. vê que não vai conseguir viver com aquilo, vaza fora, né? E casamento já é um compromisso assim, você passou por um período de namoro, você conhece os prós e os contras, você embarcou e é como a Elô disse, nem sempre isso também dura para sempre como a gente gostaria que durasse. Uhum. Entenderam? Sim, Então, agora a gente não pode misturar, gente. Relacionamento abusivo. Eu não sei de onde que vocês arrumam tanto relacionamento abusivo assim, sabe? Misericórdia, dá até medo. Dá é até medo, verdade. sabe? Então, essa é a questão, Mariana, que eu quero te falar. Talvez você não encontrou, por exemplo, uma das coisas que eu mais admiro no meu marido, assim, e eu acredito que ele também admira em mim, a gente não se prende. Meu marido não é meu, não. Ele é de Deus. Entendeu? Tá comigo emprestado. E eu não domino ele, não. Eu não mando. Você não vai fazer isso. Não, eu não sou mãe dele. Entendeu? Então, assim, essas questões a gente precisa dar nome às coisas. Relacionamento abusivo, quando vem alguém, Fabiola, porque ele me bate? Manda live de relacionamento abusivo. Por que você tá casada com esse cara ainda? Aqui a gente está falando de uma outra situação, por exemplo, quando tem um bom relacionamento, de alguma forma se desgastou ou foi por uma perda de viuvez, tá. Elô, Às vezes agora, uma às vezes traição, uma traição que uma não tem traição. perdão, né? Às Uhum. vezes algum problema. Ontem veio uma pessoa me perguntar, meu marido é bipolar, eu devo ou não separar? Até fez uma pergunta uma É devolutiva um pouco difícil. dura. Falei, olha, se ele tivesse câncer, você ia separar dele? Se ele ficasse cadeirante, você ia separar dele? Voltei aqui, né? Voltei. Então, o que acontece? Eu quero vê-lo com você, na verdade, a seguinte questão. Quando há filhos, porque assim, a maioria das pessoas colocaram isso. Quando há filhos desse relacionamento anterior, ou ele também tem filhos, como que fica a dinâmica? O que muda? Bom, aqui, primeiro ponto que a gente tem que lembrar, Fabiola, para todo relacionamento e na nossa vida em geral, tem a atuação do que a gente chama de leis sistêmicas, Nossa. Aham. né? Então, a primeira delas que eu acho que, nesse caso de recasamento, né, e de filhos de um primeiro casamento, a gente tem que lembrar da hierarquia. Que a Tá. gente tem que respeitar a ordem de chegada das coisas na nossa vida. Tá? Então, se eu tenho um primeiro casamento, aquele homem veio primeiro na minha vida. E o filho daquele casamento veio primeiro também. Então tá, aí esse casamento termina, mas o filho permanece, Continua. continua, Aham. né? O novo casamento, aquele novo sistema que se cria, o novo passa a ser, a gente tem que fazer a diferença de prioridade e precedência. Ele Ok. vai passar a ter prioridade, mas o Prioridade. meu filho tem precedência, chegou primeiro. Tá. Entendeu? Aham. Então eu tenho que. E quando eu olho para o meu marido, por exemplo, e sei que ele tem ex-mulher, elas vieram antes do Uhum. que eu na vida dele, Tá. certo? Certo. Então ela faz parte de quem ele é. Eu não Aham. posso olhar para ele e ele querer eliminar e fingir que não existiu.
Entendeu? Faz parte de quem ele é. E se essa mulher não tivesse deixado ele livre, de alguma maneira, não estaria comigo, não seria para mim, não estaria para mim. Sim. Então, né? Então, graças ao fim daquela história anterior, é porque eu posso ter essa história atualmente. Então, é olhar para essa primeira relação com muito respeito no coração? Com muito respeito no coração. Com muito respeito, com muita gratidão. Eu até separei aqui uma frase, porque eu acho que muitas coisas ficam difíceis nos novos relacionamentos porque a gente não faz uma boa separação do anterior, uma boa despedida. Um deixar livre para que a gente fique livre também e também deixar o outro livre. Aí eu separei uma frase do Bert, de um livro, que eu já não sei qual deles que fala assim, é como se a gente pudesse internamente olhar para aquele anterior, para o parceiro anterior, né? E dizer assim, eu amei muito você. O que dei a você, dei com muito prazer. Você também me deu muito. Vou guardar isso com honra. Assumo a minha parte de responsabilidade pelo que não deu certo conosco e deixo a sua parte com você. E agora eu te deixo em paz. Nossa. Né? Então, é assim, a gente reconhece aquilo que houve de bom, do que se deu, do que se recebeu de bom, assume a responsabilidade pelo que não foi tão bom, deixa a responsabilidade do outro com o outro e bola pra frente. E bola pra frente, vida que segue. Né? Então, assim, eu chega muito pra mim, Fabíola, não sei se pra você, às vezes mulheres com problemas com o atual e os filhos anteriores. Eu vivenciei isso, né? Do meu filho mais velho, problema com o padrasto, e às vezes da mulher não aceitar o convívio com os filhos anteriores. Heloísa, também. Então, é assim, o que mais tem. E aí, gente, são amores totalmente diferentes. Esses dias eu fiz uma... Gente, olha a pergunta que eu fiz pro meu marido. Bem, você ama mais eu ou ama mais o Mateuzinho? Que é isso? Olha, você vê. Que de onde você tava com a cabeça, menina? Eu não sei, eu tava com essa pergunta carente, dentro de você mim, tava né? carente. Aí, olha só, ele falou o seguinte, Elô, eu fiquei, assim, meu marido, ele é muito inteligente. E ele falou assim, não tem como eu te responder porque são amores diferentes. Aí eu falei, por que diferentes? Aí ele falou assim, olha, Mateuzinho casou tem 5 meses e assim, eu achei que ia ser difícil viver sem ele, mas eu consigo. Mas talvez se você tivesse ido embora, eu estaria sofrendo muito mais. Tô falando de você, bem. Chegou aqui. Então, eu achei isso muito, assim, sabe, dinâmico da parte dele dizer que são amores diferentes. Agora, Elô, você falou de uma coisa que chega muito. E eu falo o seguinte, por exemplo, digamos que eu tivesse me separado ou que o meu marido morra e tudo mais. Gente, se uma pessoa viesse relacionar comigo e falar, eu te aceito, mas eu não quero seu filho... Sabe o que esse cara vai tomar? Um belo de um pé na bunda. Exato. Você me quer, mas não quer uma parte que é minha. Elô, e isso é tão difícil para algumas pessoas entenderem e entrassem no coração, na verdade, né? E aí é um trabalho terapêutico. E isso para mim aqui é o X da questão. Essa questão de ter uma boa separação e de você deixar o primeiro parceiro com as coisas que cabem a ele, com a responsabilidade que é dele, mas também esse desafio enorme de como que ficam os filhos, como que vai ser essa convivência. E aí a gente tem que lembrar que diante de uma separação, quem se separa é o homem e a mulher, não é o pai e a mãe. Então, dentro do coração das crianças, o papai e a mamãe estão juntinhos. Vão sempre ser. Esses dois não se separam nunca, papai e mamãe. Separa o homem e a mulher, o papai e a mamãe não se separam, estão sempre juntinhos. Então a gente olha para a criança e sabe ali, se eu olho para os filhos né, hoje a gente os nossos filhos são todos adultos, mas vamos pensar, né? Quando a mulher olha para os filhos do marido, do outro casamento, são como as crianças que têm uma mãe, que é importante para eles. Sim. E você não é a mãe desses filhos, né? Não sou a mãe, não vou tomar o lugar dela. Não vou querer dizer que eu sou uma mãe melhor do que ela. Também tem isso. Entendeu? Não é nem você vai ser um pai pro meu filho melhor que o pai dele foi. Nossa, gente, pelo amor de Deus, não faz isso também, não. Entendeu? Essa é a maior cagada que você pode pensar de fazer.
com seus próprios filhos e com o seu casamento também. Porque não é esse o lugar do seu marido atual com relação aos seus filhos. E é um assunto, gente, delicado, porque quando a gente está lidando com uma separação, é muito doloroso. Com uma morte, com uma perda, qualquer tipo de perda. Aí a gente entra para um recasamento, porque, como eu tô falando, né? Quem vai ficar viúva aos 40, 50 anos, a gente não vai casar de novo. Não, me fala. Vai casar de novo, entendeu? Porque a gente quer ficar junto, a gente quer alguém para dividir a vida. Agora, os desafios que se envolvem, inclusive tem uma pergunta aqui, Elô, que eu já vou te fazer ela. A pessoa perguntou o seguinte: olha, eu tenho um filho pequeno, e o dela foi por, eu não sei aqui, não vou confirmar se foi pelo quê, né? É uma separação. E o novo parceiro não tem filhos. Quais são os conselhos que a gente daria, sabe? Então, isso aqui é a maioria dos casos. E alguém falou assim, parece que as mulheres não aceitam os parceiros. Já vi o contrário. Já vi parceiros que não aceitam os filhos da mulher. Também acontece. Sim. Acontece. Agora, assim, né? O novo sistema é prioridade, é olhar para esse casamento. Você tem que olhar para o novo casamento. Mas o filho tem precedência. Então, o seu lugar de mãe e o lugar de o pai devem sempre estar presentes para aquela criança. Entendeu? Porque a gente tem que cuidar da saúde emocional, da segurança emocional da criança. Né? Sim. Isso é super importante. Entendi. E aí, assim, conversar quem são os adultos. Sim. Então, parece que eu entendi você dizer que o novo companheiro não aceita o filho. Não. Ele não tem filhos. Ele não tem filhos. Não, mas se ele tem ele sendo uma pessoa adulta, vai olhar e vai entender. Que o filho veio antes na vida dela, e que tem que se olhar. Inclusive, se esse casal vier a ter outros filhos, né? Não deve ter diferença. Só um minutinho. Cuidado. Pode ir falando com o pessoal aí. Bem, que foi? Quando a gente tem Você tá precisando de alguma coisa? filhos do primeiro casamento, e aí nos casamos e temos outros filhos dessa segunda relação, a gente tem que lembrar que todos os filhos têm que ter o mesmo cuidado, atenção e acolhimento, para que não haja diferenciação, porque às vezes as crianças se ressentem que aquela criança que vive num lar com papai e mamãe tem mais atenção do que eu que não tenho, entendeu? Então, nossa, faz sentido demais. Né? Então, os filhos das relações anteriores, eles têm que ser incluídos. Tá. Tem um filme que se chama Os Meus, os Seus, os Nossos. Não sei se você já viu esse filme. Ela tem, ele tem, aí os dois se casam e os dois também têm filhos. Acho que é uns 12 no total. E assim, é uma questão que é uma nova configuração familiar, sabe? Falar que isso não vai acontecer, falar que tal, por mais que a gente diga, gente, pensa menos de casar, vou fazer de tudo para o casamento dar certo. A vida acontece. A vida acontece, né? E a Elô falou uma coisa muito interessante aqui. Eu queria falar também, Elô, porque vieram muitas perguntas assim também. Como esquecer as marcas negativas do primeiro casamento? Como superar os traumas do primeiro casamento? O que você diria? Olha, as marcas sempre pode ser que fiquem. Então, olhar para elas com nossa responsabilidade. 50% de responsabilidade em relação a essas marcas. Tá? Não importa de que modo sejam. As responsabilidades ficam com cada um. Sim. Né? Agora, uma coisa que é crucial é não fazer comparações. Ótimo. Eu acho que a comparação, seja positiva ou seja negativa, ela sempre vai ser prejudicial. Mesmo se eu falar para o meu marido que ele é muito melhor como marido, como homem, como companheiro, do que tudo que eu já vivi antes, pode ser que só essa frase deixe para ele a sensação de ter que estar sempre cumprindo uma expectativa de ser muito bom. E isso pese para ele. Sim. Então é uma comparação positiva, mas que pode pesar. Certo? Ótimo. Então, as negativas, então, nem se fala, né? Começa a fazer comparação, porque o fulano me trazia não sei o quê, esse tipo de coisa, entendeu?
E você Sim. não me leva no restaurante. Pelo menos o fulano me levava no restaurante. Sei lá, a gente escuta cada coisa por aí, Escuta. né? A gente vê cada coisa por aí. Então, comparação, né? É algo que é extremamente prejudicial. E às vezes a gente não faz isso nem falando com o outro, às vezes a gente faz isso internamente. Então, se internamente eu fico nesse modo comparativo do que eu já vivi, do que eu estou vivendo, aquilo também não faz bem para mim, eu não deixo para trás o passado. Sim, sim. Então, para eu fechar a porta, eu tenho que dar lugar, acolher, incluir no meu coração aquela história, com gratidão. Por mais difícil que tenha sido aquela história, eu vivi uma história super difícil no primeiro casamento, super complicado. Eu não dou um lugar para isso no meu coração. Eu cresci, eu aprendi, né? Eu precisei me reinventar com muita coisa, repensar, entender onde que eu estava, o que estava acontecendo. Então, quer dizer, para mim, foi a vida me cuidando de mim, do meu amadurecimento de alguma maneira. Então, eu olho para isso, dou um lugar para isso no meu coração com muita gratidão. Desse casamento eu tenho um filho maravilhoso. Maravilhoso. Então, já tem netinho, né, Elô? Não, por enquanto só cachorro, bem. Não, você não tem neto, não? Netinha do meu marido. Meus netos são netos postiços. Não, tá bom, faz parte. Né? Eu vou curtir os netos dele. Por enquanto, né? Por enquanto. Oro a Deus que um raio caia na cabeça e mudem de ideia. Se brincar, você é vó primeiro, então? Porque eu já tô assim, né? Eu mando foto de menino bonito, tudo ali. Elô, tem uma questão que veio aqui. Olha só, a Ateliê Andresa, ela falou o seguinte: a maior preocupação é com a criança, como ela vai se sentir em relação ao novo parceiro. Olha só, isso aqui é muito com você. Ó, os filhos, gente, a gente sempre fala o seguinte, que os pais amam muito os filhos, mas os filhos amam muito os pais. E a separação, quando ela é uma boa separação, que é, ó, vocês dois estão bem, apesar de tudo, a criança fica bem. E se vocês dois não estão bem, a criança não vai ficar bem. Então tá muito interno aqui, ou eu tô muito errada, Elô? Tá perfeito, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que fazer uma boa separação. E uma boa separação é dar conta de olhar para o outro com respeito. Entendeu? Talvez não com a mesma admiração de antes, porque às vezes acontecem coisas que nos magoam muito e tal, mas que a gente saiba separar. E a gente fala assim, que a gente possa respeitar e amar o outro na criança. Em você, meu filho, eu amo seu pai em você, eu amo sua mãe em você. Uau, isso é né? E aí, com isso, a criança sabe que aquele é um padrasto, é o companheiro da mamãe, alguém que pode ser um bom amigo, pode ser um bom exemplo, um ótimo apoio, pode ser de uma amorosidade incrível, né? E isso, a gente encontra isso muito, felizmente, né? Pessoas muito bacanas que têm histórias lindas com padrasto, com madrasta e tal. Mas o lugar do pai, o lugar da mãe... é da mãe e é do pai. Esse não pode perder de vista isso. Então, quando a criança pode amar o pai, pode amar a mãe sem restrições no coração dela, entendeu? Ela Flui, a vida flui. Agora, quando a gente começa com restrição, porque seu pai, não sei o que seu pai empresta, alienação parental, não deixa ver, fala mal, faz sempre aquela alfinetadinha, tal, a criança não tem permissão. Aí vai criando ressentimento e problema. E eu vou além, assim, sabe? Existem algumas separações tão doloridas onde os pais, né, para se ferir, usam os filhos. Olha, isso deixa marcas muito profundas mesmo, sabe? Tem uma pergunta aqui, na verdade é um comentário da Liliane, ela tá falando que saiu de um relacionamento tem 2 anos e agora não consegue se relacionar com ninguém, a solidão tá incomodando muito. E a minha sugestão para você é que, no caso, você resolva primeiro essa solidão. Porque, assim, se você for se relacionar para não ficar sozinha, você está colocando a sua felicidade na mão de outra pessoa. E tem um texto do Osho, a Tati sempre fala dele, né? Que é o primeiro fique sozinho. Eu amo esse texto. Digita no Google, primeiro fique sozinho, sabe? Porque você precisa estar bem, você precisa estar bem com a sua própria companhia, né, Elô?
Olha, foi nesse contexto que eu conheci meu atual marido. Foi nesse contexto que eu conheci ele. Eu estava super de boa, super tranquila, pensando assim, nossa, gente, que coisa mais boa, vou viver minha solteirice, fazer do jeito que eu quero minha vida e pronto. E aí foi quando a gente se conheceu e a gente decidiu ficar sozinho junto. Tá. Que é a melhor coisa, né? É, assim, nesse sentido, né? Sim, sim. Gente, eu tô terminando aqui, bem, me dá 5 minutos, tá? E aí, Elô, a última pergunta. Deixa eu te falar, Elô. Tem uma pergunta aqui da Esther. Você tem compromisso quinta-feira à noite? Quinta-feira, 19 horas? Eita, deixa eu abrir Dá uma minha agenda olhadinha. aqui. Sabe por quê? Porque assim, gente, esse papo, eu não sei se vocês estão vendo, isso aqui é muito longo. E a minha aula da comunidade na quinta, Heloísa, vai ser justamente sobre... Seu celular caiu? Não, meu mouse que caiu aqui. Pulou da mesa. De repente a gente consegue fazer essa live, hein, na comunidade, nós duas juntas, porque esse papo aqui é muito bom. Você confere e me fala, tá? Quinta-feira, que horas? Quinta-feira, às 19. Pode ser. Vou ver com os meninos, pode ser então? Pode. Então, a primeira convidada... Pessoal, eu tenho um trabalho chamado Comunidade da Fabiola, é um produto, é uma assinatura, tá? E lá, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem uma aula ao vivo. Você pode entrar ao vivo e depois você vê o replay. E tem mais um monte de aula lá, lives que eu fui fazendo ao longo da vida. Inclusive, vou subir uma que eu fiz com a Elô pra lá, que não tem lá ainda. E aí, o que acontece? Na primeira semana do mês, eu abro essa aula para todo mundo entrar ao vivo. Você só não consegue ver a gravação, tá? Para você conhecer como que funciona a comunidade. Então, a gente manda um link, você acompanha com a gente. Vai ser mais ou menos isso, aquilo. Aí eu te passo todos os detalhes. Vou ver com os meninos, viu? Tá. Pra gente, como que a gente faz. E tem essa pergunta da Esther aqui pra gente encerrar. Essa é uma ter pergunta uma bem legal. convivência harmoniosa com a ex do marido? Bom, a primeira coisa que a gente fala é dar o lugar que cabe a ela. O lugar de precedência. O que é isso? Ela veio antes. Ela veio primeiro. Ela veio primeiro na vida dele. Então, ela faz parte, né? Agora, ser harmoniosa, toda relação ela é construída a dois. Então, às vezes a gente tem essa postura que já é muito bom, mas nem sempre o outro tem. Deixa com o outro que é do outro. Tá. Né? Eu sempre falo, deixa com o outro que é do outro, faça a sua parte, fique com aquilo que é seu. Sim. Então, se eu dou conta de dar a ela o lugar dela, eu estarei em harmonia aqui dentro. Isso é o que me cabe. E aí eu ocupo o meu lugar de mulher do lado do meu marido. Eu tenho que estar nesse lugar. Sim. Eu sou a mulher agora. Eu sou a mulher. E aí a gente tem que ver que circunstâncias que são. Mas eu acho que em primeiro lugar é isso. Não tenho como falar outra coisa. Você tem outra coisa para falar disso? Não, tipo assim, olha, gente, essas questões assim de família, por exemplo, se ele tem filhos, os dois vão sempre ter que conversar em relação aos filhos, sabe? Eu acho que é errado tirar o direito de qualquer criança de ter essa convivência com o pai, de ter essa proximidade, né? Mas de uma outra maneira é falar também, sabe, do seu sentimento para o seu marido. Olha, se não for em relação aos filhos, eu não gostaria que você tivesse uma convivência mais próxima, sabe? Gente, o óbvio precisa ser dito. Porque tem tanta confusão na nossa cabeça por coisas, mas não é possível que ele não tá percebendo. É possível. Ele não tá percebendo. Sabe? É muito sutil. O que a Elô tá falando, assim, quando a gente fala de dar um lugar no coração, tem a ver com seus sentimentos. Se isso tá complicado, terapia. Viu? Terapia. Porque é uma questão que... É um assunto, como eu disse, delicado. Eu tomei muito tempo para ter coragem de falar disso, porque eu não quero mexer em feridas antigas, eu não quero cutucar uma coisa que eu não possa fechar. E é por isso que eu convidei justo a Elô, que passou por isso, tá nos contando aqui dos bastidores, sabe? Eu acho que eu nunca vi ela falando disso no Instagram dela. Ela veio aqui para contar pra gente. É verdade. Tá? É verdade. E eu te agradeço, viu, Elô? São histórias que a gente muitas vezes se expõe, né, Fabiola? Porque as pessoas escutam, quer dizer, quem ouve conta um conto, aumenta um ponto, né? Sim. Então, eu sempre fico muito cuidadosa com isso, porque a gente não sabe o que as pessoas vão interpretar, o que vão reproduzir disso. Ninguém sabe o que eu vivi, né? Não.
E as pessoas julgam demais. Mas o fato é que eu sempre digo uma coisa, eu sempre falo. Posso não ter falado isso, mas antes de ser psicóloga, eu sou gente. Sou gente. Então, eu tenho uma história, tenho lá minhas mazelas. A gente fala assim, a gente também dá aspirada. Nossa, dá vontade de jogar menino pela janela quando começa a fazer muita bagunça na nossa cabeça. Né? E é possível, né? Eu acho que a mensagem que fica aqui, gente, é possível sim ter um segundo casamento. É possível dar uma nova chance para o amor, para a vida, para a felicidade, né? Para si mesmo. Eu acho que essa é a mensagem principal de tudo isso aqui, não é, Elô? É verdade. Para onde que a gente olha, né? Eu olho para a vida, para o futuro, ou eu estou olhando para o passado, estou olhando para a dor, para a morte? Para a morte, né? Elô, então já fica aqui alinhado. Nos vemos de novo na quinta, na aula da comunidade. A dinâmica lá é um pouco diferente. Tá para apresentar slide, tá? Ah, ótimo. E me fala uma coisa, eu não sei se eu vou ter muito tempo para preparar, tá? O slide para apresentar. Eu não vou te prometer isso, não. Tá, não, eu preparo com aquele cronograma que a gente montou. Trago algumas perguntas, deixo aberto aqui e a gente vai no que a gente for levando, tudo bem? Tá bom. E aí você me passa o link, me conta por que plataforma que é, que eu não sei. A gente entra em contato antes para treinar, para fazer um teste, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ó, joinha, pessoal, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa contribuição. Quero agradecer enormemente a você, Lu, de coração, pela sua coragem, pela sua disponibilidade. E quinta-feira, gente, lembrando que essa aula da comunidade vai ser... Eu vou colocar o link aqui para vocês 1 hora antes, então 18 horas, o link vai estar aqui na minha bio. Só você clicar às 19 e entrar e assistir, que lá a gente vai ter mais tempo para falar. A gente tem 1 hora, 1h10 lá, tá bom? Tá bom. Elô, muito obrigada. Fabiola, muito obrigada. Eu que te agradeço, de coração. Pela oportunidade. Beijo, esse Obrigada. tema é ótimo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Alguém deu um print aí pra nós, Fabiola? Faz um coração aí. Deixa eu tirar aqui, Elô. Desativar os comentários. Faz um coração assim. Para o pessoal dar um print. Eu sempre esqueço de pedir. Marquem a gente lá, marquem o meu perfil, marquem o perfil da Elô, a gente vai ficar feliz. Nós que agradecemos e que vocês possam ver essa live e encaminhar para as pessoas que vocês acham que precisam disso, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.